necessidade de se avistar momentaneamente, tratar-se da necessidade de se avistar por um momento com Lívia, em particular, tentando, ao mesmo tempo, colocar a pobre moça ao corrente de suas pretensões inconfessáveis, dirigindo-lhes as propostas mais indignas e insolenes. Após alguns minutos, em que se fazia ouvir nas suas expressões insinuosas uma voz abafada que Ana escutava extremamente pálida, com o máximo de cuidado e paciência para evitar qualquer nota escandalosa a seu respeito, respondeu a digna serva com a voz austera e valorosa. Senhor lictor, chamarei minha senhora para atender-vos dentro de poucos instantes. Quanto a mim, devo afirmar-vos que estáis enganado, porquanto não sou a pessoa que supondes. E, encaminhando-se resolutamente para o interior, cientificou a senhora do persistente propósito de Sulpício em lhe falar pessoalmente, surpreendendo-se Lívia não só com o acontecimento inesperado, senão também com a expressão fisionômica da serva, presa da mais extrema palidez, depois do choque sofrido. Ana tratou de não a inteirar de pronto do sucedido enquanto murmurava. Senhora, o lictor Sulpício parece apressado. Presumo que não tendes tempo a perder. Só um pouquinho. Imagina, então, o que ele deve ter falado para ela nessa conversa aí, né? De pedir para falar com a patroa, mas aí aproveitando, né, o seu instinto sexual, imagino que ele não deve ter falado que ela estava pálida. Pode continuar. Vamos lá. É interessante, pelo que você comentou agora sobre aquele texto lá da Evolução dos Mundos, que não se tratava de um sentimento, ele não gostava dela, não era um sentimento de carinho, de afeto, era puramente instinto, né? Sexual. Era o instinto falando, né? Exatamente. Só o sexo, né? Ali era só a questão sexual. Sim. Só mesmo... A gente está falando em relação ao Sulpício e ao próprio Pilatos também. A gente está falando de instinto sexual, de sexualidade aflorada que emana do perispírito, e aí você tem essas enfermidades provenientes deste instinto sexual que não está, como é que eu vou falar? Sendo cerceado, sendo tolhido, porque você pode canalizar tudo isso, né? Tem muita gente que pega a sua energia genésica e canaliza, né? Estuda, palestra, vai pintar, vai produzir música. Então, assim, mas o Sulpício é como se fosse um corcel, né? Um cavalo selvagem, entende? Vamos lá. Depois, gente, como não gravou aí o comecinho, se vocês quiserem, né? Eu posso cortar um pedaço do meu escrito e jogar no grupo, caso vocês queiram, né? Tá ótimo. Pode continuar. Então, vamos lá. Todavia, sem se deixar empolgar pelas circunstâncias... Só um pouquinho, Marli. Parece que a Renata entrou um pouquinho depois. Renata, nós estamos na página 143 do livro, desse livro aqui, ó. Dá para ver? É no Limiar do Infinito que vocês já estão estudando? É há 2000 anos. Emmanuel. Tá. Tá bom? Eu estou chegando em casa, estou dirigindo, eu estou ouvindo vocês e ainda não cheguei lá, não. E quando chegar lá, eu pego o livro, tá? Mas bom, pode ir falando que eu estou ouvindo. Maravilha, tchau. Vamos lá. Tá, tchau. Vai, Marli. Todavia, sem se deixar empolgar pelas circunstâncias, Lívia buscou atender ao mensageiro com o máximo da sua habitual atenção. Ante a sua presença, inclinou-se o lictor com profunda reverência, dirigindo-se-lhe respeitoso no cumprimento dos deveres que o traziam. Senhora,
venho da parte do senhor procurador da Judéia, que tem a honra de vos comunicar a sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana. Olha Os só, olhos de Lídia... só um pouquinho, Marli. Eles sabem que a esposa e a Ana, né, a serva íntima, estão sozinhas. Tá, pode continuar. Os olhos de Lívia brilharam de justificada indignação, enquanto inúmeras conjecturas lhe assaltaram o espírito. Movimentando, porém, as suas energias, teve a precisa coragem para responder à altura das circunstâncias. Senhor Lictor, agradeço a gentileza de vossas palavras. Todavia, cumpre-me esclarecer que meu marido se encontra em viagem neste momento e a nossa casa ninguém recebe na sua ausência. Essa foi boa, hein? Então, olha só, senhor Lictor, meu marido está viajando, vou receber você. Então, imagina a cara do Sulpício nessa hora, por quê? Porque ele tem certeza, né, que ela já prevaricou. Na cabeça dele, ele está confuso agora. Não estou entendendo nada, mas outro dia ela saiu da sala, como é que eu vou falar? Sala secreta? Sala luxuosa? Sala íntima. A sala íntima, né? Obrigada, Malu. Outro dia ela saiu da sala íntima, mas não estou entendendo essa resposta dela. Pode continuar, Marli. E com leve sinal fez-lhe sentir que era tempo de se retirar, o que Sulpício compreendeu intimamente, encolerizado. Despediu-se com reverências respeitosas. Surpreendido com aquela atitude, porquanto ao espírito do lector a prevaricação de Lívia representava um fato inconteste, retirou-se sumamente desapontado, mas não sem conjecturar os acontecimentos da sua depravada malícia. Tá vendo? Ele ficou surpreso, estava desapontado, ficou encolerizado, não sabe receber um não como resposta. E ele tem certeza, mas por que ele tem certeza? Porque o mal estava na cabeça dele. Outra coisa, né? Diferença. Vamos ver um pouquinho sobre o mal? Diferença entre... Tá. Essa questão é do Livro dos Espíritos, tá? 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas? Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante? Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Olha só o que Allan Kardec, né, através dos espíritos, traz para a gente. Embora necessário, o mal não deixa de ser mal. Olha que interessante, né? Que ele está dizendo que é necessário o mal. Mas a gente fica perguntando, mas por que é necessário? Porque, como nós somos, né, de planetas aí, né, vamos dizer assim, nós estamos no segundo nível de planeta. Tem os primários, depois somos nós. Planeta ainda de provas e expiações, que a maldade está maior. O bem, às vezes, ele é muito quieto, né? Você, às vezes, não quer se comprometer. Então, assim, né? O mal é necessário. Como, vamos fazer uma comparação, né? Se é que dá para fazer. Tem o escuro, tem o claro. Tem o dia, tem a noite, tem o preto, tem o branco. Então, nós vamos nos conduzindo no nosso caminhar, às vezes com acertos e às vezes com tropeços, para que nós aprendamos com as nossas próprias escolhas e as nossas consequências a depois seguir um caminho do bem, um caminho mais reto. Entende? Porque às vezes tem coisa que a gente faz que a gente acha que não é mal, mas é. Vamos continuar aqui, ó. Então, essa necessidade do mal desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Assim, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor compreende essa diferença entre bem e mal, certo? Outra coisa que eu acho importante aqui.
Questão 637 dos Livros dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos, capítulo O Bem e o Mal, parte 3. Será culpado o selvagem que cede a seu instinto? Então, o mal está na dependência da vontade. Tanto mais culpado, quanto mais sabe o que faz. As circunstâncias, elas dão relativa gravidade ao bem e ao mal, tá vendo? Tudo é pesado na balança, né, gente? Muitas vezes comete um homem faltas que nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis, tá vendo? Esse aqui é um homem mais informado. Mas sua responsabilidade é proporcional aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, um homem instruído que pratica uma simples injustiça, que aquele outro selvagem e ignorante que se entrega aos seus instintos. Tá vendo, gente? Então, é aquela história, né? Muito será cobrado a quem muito for dado. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que vamos ser cobrados aí nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos. Pode continuar. Foi Gente, assim. quem quiser falar alguma coisa, perguntar, discutir, pode falar. Pode. Tá bom? Vamos continuar. Foi assim que, encontrando-se com um dos soldados da guarda à residência, seu conhecido e amigo pessoal, observou-lhe com fingido interesse. Otávio, antes de uma semana, talvez aqui esteja de volta e desejaria encontrar de novo nesta a joia rara da minha felicidade e de minhas esperanças. Que joia é essa? Perguntou curioso o interpelado. Ana, está bem, faça o trabalho que me pedes. Mas, ouve-me bem, exclamou o lictor, pressentindo já que a presa tudo faria por si. Ana costuma ausentar-se frequentemente. E caso isso fique, espero que a tua amizade não me falte com os informes necessários do instante oportuno. Pode contar com a minha dedicação. Acabando de ouvir o pormenor mais importante deste diálogo, voltemos ao interior, onde Lívia, de alma opressa, confia à serva amiga e devotada as conjecturas dolorosas que lhe pesavam no coração. Depois de externar-lhe os seus justificados temores, plenamente admitido por Ana, que, por sua vez, a colocou ao corrente das insolências de Sulpício, a pobre senhora desfiou a sua confidente, simples e generosa, o rosário infindo de suas amarguras, relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe dilaceraram a alma carinhosa e sensibilíssima, desde o primeiro dia em que a calúnia encontrara guarida no espírito orgulhoso do companheiro. As lágrimas da serva, ante a singular narrativa, eram bem o reflexo da sua alta compreensão das angústias da senhora, perdida naqueles rincões quase selvagens, considerando-se a sua educação e a nobreza da sua origem. Certo, rincões é lugar afastado, né? Recanto, tá? Sim. Marli, eu vou ler um pouquinho, que eu estou preocupada com o horário aqui. Tá bom. Eu sou sempre preocupada com o horário. Mas tá bom. Ao finalizar o penoso relato de suas desditas, a nobre Lívia acentuou com indisfarçável amargura. Na verdade, tudo tenho feito por evitar escândalos injustificáveis e incompreensíveis. Agora, porém, sinto que a situação se agrava cada vez mais, à vista da insistência dos meus algozes e da displicência do meu marido em face dos acontecimentos, perdendo-se o meu espírito em conjecturas amargas e dolorosas. Olha só, ela está falando, né, que o marido foi displicente, deixando-as sozinhas nesse lugar ermo.
Agora, olha que ela começa a pensar sobre a visita de Pilatos à casa dela durante a viagem do marido. Ela fala o seguinte, ó, para a serva de confiança. Se mando chamá-lo por um mensageiro ao marido, né? Pondo-o ao corrente do que se passa, a fim de que nos proteja com as suas providências imediatas, talvez não compreenda a marcha dos fatos na sua intimidade, encarando meus receios como sintoma de culpas anteriores. Ou tomando os meus escrúpulos como desejo de regeneração por faltas que eu não cometi, em virtude das suas enérgicas reprimendas e penosas ameaças. Então, olha só. Se não o aviso dessas ocorrências graves, do mesmo modo se produziria o escândalo com essa vinda do governador a Cafarnaum, aproveitando o ensejo da sua ausência. Então, assim, gente, tipo assim, né? No vulgo popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A Lívia está pensando, eu estou frita. Fora que ela falou, né? Desfiou a sua confidente o rosário de amarguras. Então, está na provação. Mesmo, às vezes, né? Igual a gente pensa assim, esse espírito necessita dessa prova, dessa provação? Não, mas ele escolhe uma provação, mesmo que ele não seja um espírito que está endividado, talvez aquela aprovação ele escolha para o seu salto na evolução, entende? Lembra aquela do cego de nascença? O cego de nascença não tinha prova, não tinha, como é que eu vou falar? Até naquele momento, né? Da vida de espírito, ele não tinha débitos. Mas por que ele escolheu vir ser cego? Para dar um salto na sua evolução. Certo? Vamos embora lá. Provações. Isso aqui eu peguei no Consolador, questão 245, de Francisco Cândido Xavier. Livro dos Espíritos, questão 843, que fala do livre-arbítrio. E o Céu e o Inferno também, parte 1, capítulo 3, tá? Do item 9. Olha só o que ele fala a respeito das provações e das expiações. O ser humano, ele é árbitro do seu destino, né? Livre-arbítrio. E cada escolha, independente de suas motivações e justificativas, acionam a lei de causa e efeito. Então, conforme as nossas escolhas, não interessa qual seja a sua justificativa para aquela escolha. Pode gerar a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, ela é tanto para o bem quanto para o mal, hein, gente? Dá para entender quando eu falo que é para o bem? Você faz coisas boas, você está, né, fazendo caridade, você está estudando, você está evoluindo, isso aí é crédito, gera crédito, tá? Então, olha só. Emmanuel nos traz a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta, que ensina o rebelde preguiçoso a estrada do trabalho e a edificação espiritual. A expiação, ela é compulsória, né? É a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. As provas, quer dizer, a provação, né? Elas impulsionam ao progresso. Elas sempre existirão, até para os espíritos superiores, porque as provas, elas são desafios para que o espírito evolua, certo? Então, o espírito superior tem provação? Tem, conforme, né, claro, conforme o nível que ele está, né? As provações podem ser difíceis, mas, olha só, por seu intermédio, o espírito é colocado em situações que o afasta do estado de inércia em que permanece e se compraz. Olha, interessante isso. Mas se não mexerem comigo, eu estou aqui no meu cantinho, eu não quero mesmo gastar energia com nada. Eu não quero pensar, eu não quero trabalhar. E a aprovação proporciona oportunidades para que ele possa trabalhar as suas condições atuais, né? Ou seja, os seus problemas, os seus bloqueios, as suas paixões, como a gente viu lá, né? No instinto.
O céu e o inferno, Allan Kardec nos proporciona entendimento às provações. Então, o que é isso? Primeira coisa, arrependimento. Arrependeu do mal que fez? Maravilha! Vai suavizar as suas dores. Dá expiação. Então, segundo passo, expiação. Na qual ele renasce sob processos de contenção, é compulsório, né? Produzindo sofrimentos, para que não se prejudique mais. Ó, interessante, né? Vai nascer sem as pernas. Lembra aquela história daquele menino que perdeu as pernas, mas ele já não tinha os braços, se eu não me engano, é uma história de Chico. Ele já não tinha os braços, mas aí começou a necrosar as pernas, tinha que amputar as pernas. E a mãe chegou e disse: meu Deus, Chico, mas o menino já não tem o braço, agora vai perder as pernas, é para o bem. Por quê? Ele estava pensando em suicídio de novo, porque ele ia pular do penhasco. E aí eu tenho arrependimento, primeiro passo, expiação e reparação. A reparação é que anula o efeito daquele mal, certo? Vamos lá. Então, onde nós estamos aqui? Tudo bem, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Tá, vamos continuar. Tomo unicamente a Jesus por meu juiz nessa causa dolorosa em que as únicas testemunhas devem ser o meu coração e a minha consciência. O que mais me preocupa agora, minha boa Ana, não é tão somente a obrigação de velar por mim, que já experimentei o fel amaríssimo da desilusão e da calúnia impiedosa. É justamente por minha pobre filha, porque tenho a impressão de que aqui na Palestina os malfeitores estão nos lugares onde deveriam permanecer os homens de sentimentos puros e incorruptíveis. Então, ela está falando, por exemplo, de Pilatos, né? Falou assim, esses que deveriam proteger a gente, esses que deveriam ser exemplo, eles que estão nos prejudicando. Como não ignoras, meu desventurado filhinho já se foi, arrebatado nesse turbilhão de perigos. Talvez assassinado por mãos indiferentes e criminosas. Fala-me o coração maternal que o meu desgraçado Marcos ainda vive, mas onde e como? Debalde, temos procurado sabê-lo em todos os recantos, sem o mais leve sinal da sua presença ou passagem. Agora, manda a consciência que resguarde a filhinha contra as ciladas tenebrosas. Senhora, exclamou a serva com um brilho estranho no olhar. Olha que legal isso. Brilho estranho no olhar. Isso aí tem dica para a gente, né? Como se houver encontrado uma solução repentina. Ó, uma coisa repentina também, dica para a gente. E apreciável para o assunto. O que disseste, senhora, revela o máximo do bom senso e prudência. Também eu participo dos vossos temores e suponho que deveremos fazer tudo por salvar a menina e a vós mesma das garras desses lobos assassinos. Por que, então, não nos refugiamos em algum local de nossa inteira confiança até que os malditos abandonem estas paragens? Então, olha só, gente, que a gente fica pensando, né? Ideia dos espíritos protetores, ideia dos que os espíritos amigos, né, familiares que estão com a gente, e até nosso próprio anjo guardião. Então, olha só, médiuns inspirados. Todo aquele, né, que no estado normal recebe pelo pensamento comunicações diferentes das suas, né, pode saber que é uma inspiração. Ao inspirado, é muito difícil distinguir o pensamento seu da própria sugestão do anjo da guarda, por exemplo, ou de um espírito amigo, familiar que nos protege. Qual a causa primária da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. A revelação das grandes coisas não é o que constitui o objeto único da inspiração? Não. Só grandes revelações? Não. Olha o que o livro dos médiuns nos fala no capítulo 15. Não, não é só para as grandes coisas. A inspiração se verifica muitas vezes
com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Então, eu fiquei pensando aqui, ela com um brilho no olhar, né? E uma solução repentina para a coisa, parece uma inspiração, certo? Então, olha só. Poucas pessoas, no Livro dos Médiuns fala para a gente, poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Tá bom, gente? Vamos lá. E aí, temos a ideia, né, da fuga. Cadê? Tá, mas considero que seria inútil procurarmos abrigo em Cafarnaum em tais circunstâncias, falou a Lívia, né? Iríamos para outra parte. Aonde? Indagou Lívia com ansiedade. Tenho um projeto, disse Ana, esperançosa. Caso assentisseis, na sua plena realização, sairíamos ambas daqui com a pequenina, refugiando-nos na própria Samaria da Judéia, em casa de Simeão, cuja idade respeitável nos resguardaria de qualquer perigo. Mas a Samaria, replicou Lívia, algo desalentada, fica muito distante. A realidade, contudo, minha senhora, é que necessitamos de um sítio dessa natureza. Concordem que a viagem não será tão curta, mas partiríamos com urgência, alugando animais descansados, tão logo repousássemos um pouco na passagem por Naim. Está dando o roteiro para a gente da fuga, ó. Com um dia ou dois de margem, atingiríamos o Vale do Siquém, onde fica Samaria, certo, gente? Onde se ergue a velha propriedade do meu tio, Máximos seria cientificado da nossa deliberação sem outro pretexto que não seja o da necessidade de vossas decisões no momento. E, na hipótese do regresso imediato do senador, estaria o vosso esposo integrado no conhecimento direto da situação, procurando inteirar-se por si mesmo quanto à vossa honestidade. Olha a ideia de Ana, maravilhosa. Vamos lá. Então, ó, eu trouxe um mapazinho para a gente, para nós nos localizarmos aqui quanto ao trajeto da fuga. Ó, aqui o Mar da Galileia, à minha direita. Acho que para vocês é a direita também, não é? Mar da Galileia, Mar Mediterrâneo no outro lado. Elas estão em Cafarnaum, tá vendo? Aqui em cima na bolinha eu pintei de vermelho. Então, seguindo o trajeto, como é que elas iam caminhar? Seguindo o trajeto do Jordão. O Jordão, ele está passando aqui, ó, no Mar da Galileia. Seguindo o trajeto do Jordão, chegam até Naim, dá uma descansada e segue viagem até Samaria, certo? Então, vamos lá. De fato, essa ideia é o recurso mais viável que nos resta, exclamou Lívia, mais ou menos confortada. Além do mais, confio no mestre, que não nos abandonará em provas tão rudes. Hoje mesmo faremos nossos preparos de viagem e irás à cidade providenciar, não só quanto aos animais que nos devam conduzir até Naim, como também quanto à partida de um dos teus familiares conosco, de modo a seguirmos com a maior simplicidade, sem provocar a atenção dos curiosos, mas igualmente bem acompanhadas, contra os dissabores de qualquer eventualidade. Então, a Lívia já está aceitando a ideia da fuga e pensando aí nos pormenores, né? Não te preocupes com despesas, porque estou provida dos necessários recursos financeiros. E assim foi feito. Na véspera da partida, Lívia chamou o servo, que então desempenhava as funções de mordomo da casa, esclarecendo-o. Máximos, motivos imperiosos me levam amanhã a Samaria da Judeia, onde me demorarei alguns dias junto de minha filha. Levarei Ana em minha companhia e espero do teu esforço a mesma dedicação de sempre aos teus senhores. O interpelado fez uma reverência como quem se pudesse com semelhante atitude da patroa. Surpreendeu-se, né? Surpreendeu-se, nossa, vai viajar? Pouco afeita aos ambientes exteriores do lar. Mas, entendendo que não lhe assistiu o direito de analisar suas decisões, aventou respeitoso. Senhora, espero designeis os servos que deverão acompanhar-vos? Não, Máximos. Não quero as solenidades do costume nas excursões dessa natureza.
Irei com pessoas amigas de Cafarnaum e pretendo viajar com muita simplicidade. Interessa-me avisar-te dos meus propósitos, tão somente pela necessidade de redobrar os serviços de vigilância na minha ausência e considerando a possibilidade de regresso inopinado do teu amo, a quem cientificarás da minha resolução nos termos em que me estou exprimindo. E enquanto o criado se inclinava respeitoso, Lívia regressava aos aposentos, solucionando todos os problemas relativos à sua tranquilidade. Beleza, gente? Era até aí que nós íamos estudar aí esse capítulo 10. Então, olha só, quanto à inspiração, né, vamos dizer assim, que no Livro dos Médiuns diz que é difícil de saber se é ou não inspirado, mas ele também nos fala que as inspirações não são só para as grandes revelações, as grandes coisas, né? Somos inspirados a toda hora, tanto que, se não me falha a memória, no livro Ação e Reação, eu acho que é na Ação e Reação, não é? Que tem uma inspiração. Bom, eu esqueci, mas vamos lá. Então, o Livro dos Médiuns nos fala que a inspiração se verifica em muitas vezes. Ah, lembrei. Sabe quando ele bota a música do Beethoven lá? O filho tinha o Paulino, que era o que estava desencarnado, e tinha o filho que estava estudando engenharia. E a Paulino foi lá e disse, olha, põe uma música. E o rapaz estava estudando, e de repente ele se levanta e põe uma música, achando que a ideia da música era dele, do encarnado. Mas não, foi uma sugestão do pai. Lembram disso? É do livro Ação e Reação, né? Sim, do livro Ação e Reação, lembrei. Então, às vezes, essas sugestões, né, são das coisas mais comuns do nosso cotidiano. E aí eu fico pensando também o seguinte, essa ideia não é aquela ideia maravilhosa, como eu acabei de falar, é uma sugestão comum. Talvez, então, não seja um espírito assim tão evoluído que esteja... Pode ser um espírito amigo, um familiar que faleceu antes e que está cuidando desse lado aí, nessa proteção, beleza? Então, gente, a gente acaba aqui a parte do há 2000 anos. E agora nós Qual é o parágrafo mesmo? Olha, a gente parou aqui, tá? E enquanto o criado se inclinava, na próxima aula vai começar no dia imediato, antes da aurora. Obrigada. De nada. Obrigada. De nada, Marta. Agora vamos passar a outra aula. Agora eu saio também, tá? Tá bom. Eu também, gente. Obrigada, Alexandra. Gente, Nada, tchau para todo mundo. Tchau. Tchau, obrigada. Malu, separa aí para a gente começar a outra. Vou parar. Beleza, Malu, obrigada.